Vivo que pode tirar dúvidas de como que vai ser o curso. Então, vocês vão ter a oportunidade. Aí, deixa eu continuar admitindo. Ah, bom, eu tô vendo aqui, algumas pessoas me conhecem porque eu dou o curso junto com o Zé Maria, né? Mas para quem não me conhece, eu sou a Marisa e prazer, pessoal. Tô aqui hoje eu só tô recebendo pessoal. Esse curso é só dele, tá bom? Sejam bem-vindos. Para quem está entrando agora, é para aguardar só um pouquinho que já vai começar, tá, pessoal? Alô, boa noite. Boa noite. Obrigado, Marisa, por estar admitindo as pessoas aí. Seja bem-vinda. Estou aqui compartilhando um pouco dessa experiência, né? Porque é bem bacana quando você desenvolve um método, um sistema e vê que ele é útil para outras pessoas e que não é muito usado. Muita gente não conhece a aplicação das curvas de Saturno. E como a gente poder usar esse método para planejar, criar metas, alinhar o nosso campo de ação na vida com as questões planetárias, com o mapa, com o céu, né? Então é isso. Aqui eu estou compartilhando, eu só queria ter certeza se vocês estão vendo a tela compartilhada, é a tela do meu site, não é? É isso? Isso. Legal, muito bom. Eu não estou vendo quem está presente aqui, mas eu acho que está a Marisa, a Brigitte, a Suzane, a Dulce, a Natália, a Milene, a Gabriela. Que bom que vocês estão aqui fazendo companhia nessa quarta-feira à noite. Tudo bem, Gabriela? Estou te vendo aqui na telinha agora. Eu posso abrir, ó. Ah, agora estou vendo mais gente. Suzane, está muito tarde aí, Suzane? Deve Ah, estar, né? é, a Suzane tá aí. Mas eu vou tentar. Tô aqui, ó. Tô aqui com uma companhia. Tem Ai, que bacana. outra pessoa aqui Ah, assistindo, Gente, ótima ele é lindo, companhia. hein? né? Lindão, gato. Então, tô bem acompanhada, todos vocês. Legal. Então, a pergunta que eu estou fazendo logo na abertura é se você está pronto para aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios de 2026, né? Eu vou falar um pouco da oficina, que a gente vai começar na próxima quarta-feira. É uma oficina que eu faço desde 94, há muitos anos, né? Ele já teve programa de metas e planos, depois virou programa de meta-planos, depois simplesmente meta-plano, que é você fazer metas, e planos de acordo com os planos que os planetas, que são pequenos planos em relação ao cosmos, ao universo, descrevem no céu, olhando o mapa como um ponto de referência, né? A gente vai abordar o método, mas antes a gente vai falar um pouco da importância dos ciclos planetários que estão convergindo para fazer esse ano de 2026 um ano de start, de partida, de novo começo.
né? É um ano que, assim, talvez fique marcado na história, assim, depois quando você vai estudar, daqui a não sei quantos anos, o que que aconteceu com o planeta quando Saturno e Netuno se encontravam ali, 0 grau de Ares, né? Como se fosse um delete, né? Um reset para você implementar um novo paradigma, uma nova possibilidade, inclusive de ação planetária, né? A gente está saindo de uma era, né, muito focada no materialismo, principalmente esses últimos 200 anos, que foi assim bastante intenso esse processo de produção, de geração de riqueza, a ponto de haver o risco de depredar o planeta. E está entrando numa época que é a época de Aquário, em que se tem mais consciência sobre a importância do papel, da participação ativa do ser humano no processo de cuidar do planeta. É como se o planeta o planeta fosse como o ser humano, dois entes cósmicos que um dia se encontraram, né? E que um tem uma função em relação ao outro. E a função do ser humano é cuidar do planeta, o seu oito, sua casa, né? Cuidar, porque o ser humano é a parte pensante da natureza. E isso impõe assim, uma certa responsabilidade a cada um, por cada escolha que você faz, cada ação que afeta todos os demais, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, né? Das considerações, né? De entrar o ano sempre bom com um plano em mente. Assim como é muito bom a gente acordar já com uma intenção, já tendo uma linha de ação definida, né? Claro que não de uma forma rígida, não de uma forma assim impositiva, mas de uma forma harmônica. Então, a gente acordar com um foco no seu dia, já planejando o que que você vai fazer, porque na verdade o que acontece é que a gente detecta muito mais do que inventa um sonho de futuro, né? Eu sempre coloco nas minhas lives sobre essa ideia de que o futuro determina o presente. Então a gente vai detectando as sementes do futuro que estão aqui no presente. Tem vários filósofos que falam sobre isso. Leibniz, por exemplo, dizia que o presente está prenhe de futuro. E cabe a gente identificar essas sementes, ver a natureza dessa semente, plantar essa semente num lugar adequado, numa época certa. É um pouco isso que o programa de Metaplanos ajuda a gente a fazer, a olhar o momento e os lugares adequados para, com mais harmonia, facilidade, porque a natureza sempre procura o caminho mais fácil, de menor resistência para fluir, a gente planejar não só o ano, mas principalmente agora, porque Netuno e Saturno se encontrando nesse grau zero de Ares estão marcando o início de um ciclo muito mais amplo do que só o ano. É um ciclo de 35 anos, né? Sendo que o ciclo de Saturno ele é um ciclo de 7 anos e é isso que a gente vai ver nas curvas de Saturno. Então, eu diria que essa convergência para o Netuno e Saturno ao grau zero de Aquário, de Áries, com Plutão entrando em Aquário, com Urano entrando em Gêmeos, desenhando esse pequeno triângulo azul harmônico no céu, a gente está tendo uma oportunidade de ajustar os ponteirinhos do nosso relógio com os ciclos da natureza, né? Então, isso é muito interessante. Então, o que que eu gostaria de explicar para que vocês entendessem a importância das curvas de Saturno?
é que todo esse movimento geral, coletivo, afeta as pessoas, claro, todos os signos, mas de um modo muito particular. Ou seja, claro, cada um com seu mapa, mas a gente pode perceber como que também esse movimento afeta as pessoas de uma forma coletiva, a partir do desenho, do padrão individual de tempo que cada um tem, mas desenhado, construído pelos ciclos de Saturno em relação ao Sol. Então, a gente vai fazer, na verdade, um estudo de 2026, mas ancorado nessa percepção, ou seja, plotado dentro da curva de Saturno. Então, o que que a gente vai fazer? Vai aprender a construir a curva de Saturno, os 7 anos positivos, 7 anos negativos, vai aprender a identificar a fase que cada signo está, quais são os pontos de inflexão, quais são os momentos de turning point, de virada de um ciclo negativo, positivo, o que que significa isso, né? O significado disso, porque tudo isso vai permitir que a gente tenha mais clareza de onde colocar o foco da atenção, fazer o sankalpa, né? Colocar o foco da atenção na direção da intenção correta, né? E as metas, elas começam a se materializar, sabe? Então, eu penso que a primeira questão que a gente vai ver é dar um panorama. Hoje a gente vai fazer um panorama das qualidades que tem no céu, principalmente relacionado com alguns movimentos de Saturno, né? Para poder aplicar isso dentro desse ciclo de 7 anos. Então, vocês também vão sair daqui sabendo em que fase cada um está, né? É, Até aqui tudo bem ou está muito complicado aí? Tudo bem? Legal. Ah, bom. Então, olha, quando Saturno, então, isso é uma coisa bem interessante. A gente vai perceber os ritmos de Saturno, não apenas dentro da curva, mas de modo geral. E ele está agora, né, e o mote, a motivação de fazer essa oficina, está ancorada na oficina que eu fiz quando Saturno estava entrando na zona de retrogradação. E agora ele está chegando no dia 28, no grau novamente 25, ele já está estacionado aí, para poder tomar distância e avançar definitivamente pela última parte dessa zona de retrogradação, que são esses 7 graus que ficam entre o 25 de Peixes e o 2 de Áries, né? 6 a 7 graus, né? Então, o que acontece quando Saturno transita dentro dessa faixa, né? Isso é interessante, porque essa faixa é que está marcada numa determinada fase dos ciclos positivos e negativos de Saturno no seu padrão individual de tempo, né? Esse método da curva de Saturno, ele foi criado por Edward Hammack Jr., né? E é interessante porque um astrólogo consciencioso, né? Um astrólogo que eu diria assim, olha as coisas com foco. Quando abre a primeira página desse site, né? Quando abre a primeira página do livro que tem a explicação do método, ele já fecha porque diz lá, você não precisa saber a hora do nascimento da pessoa, você não precisa saber é, qual o significado dos planetas, basta você aplicar esse ritmo que pode fazer uma boa previsão, uma previsão, às vezes, muito exata de tendências, de situações que acontecem dentro das fases. A pessoa que estuda astrologia olha, lê aquilo, fala: isso aqui não é sério, isso aqui, sabe? Como assim? Você não saber a hora, né? As pessoas ficam calculando ali segundos, minutos, né? Às vezes
fazendo é, correções de horas de nascimento hipotéticas para ter precisão, né, de 1 grau na hora que a pessoa nasceu, e vem um cara e fala que você não precisa saber nem da hora, basta saber o dia, né? Quer dizer, eu achei aquilo intrigante. Em vez de eu fechar a página do livro e deixar para lá e falar, não, esse cara não é sério, eu falei, deixa eu ver o que que esse cara ele está apresentando. E aí eu desenvolvi toda a programação, todos os sets dos aspectos, dos trânsitos que ele usa, né, para fazer a curva, que são os aspectos de Saturno com o Sol, depois Saturno com Saturno, e outros trânsitos também que ele utiliza, que constrói o que ele chama de signos de sorte, signos decepcionantes, épocas excitantes, épocas disruptivas. E assim, ele criou um sistema, um método de fazer um cenário de fundo que se tornou, na minha experiência, aquele, sabe, o pano de fundo de toda a interpretação astrológica. A primeira coisa que eu vejo é a natureza dos trânsitos de acordo com esse método que está acontecendo, e depois eu vou para a hora exata, eu vou para as casas, eu vou para os signos que estão envolvidos, coisa que ele não considera. Então eu criei um sistema que eu chamo curva de Saturno em cima de um método que não leva em consideração nem a interpretação, né, nem o significado das casas, signos e planetas. Ele só mostra as épocas, entendeu? E aquilo foi dando, assim, mau match, né? Porque tinham datas ali que as pessoas, vendo os mapas, anos depois, falam, cara, como é que você acertou aquela data, né? E eu mesmo usava o método, assim, de uma forma curiosa, até fazer o mapa de um ator de Hollywood, 10 anos antes dele ganhar o Oscar. Quando eu vi ele na tela, lá, ganhando o Oscar, na data que estava no mapa, assim, com a diferença de 2 dias, eu falei, peraí, se vale para um, esse negócio vale para qualquer um, mesmo que não valha para todo mundo. Porque tem gente que chega naquela mesma data lá em cima e não acontece nada. Tem gente que está lá embaixo, acontece tudo. Mas isso é aí o padrão individual de tempo e tem a ver também com o processo evolutivo, né? E o propósito maior que a gente vai trabalhar um pouco aqui. Então, nesse período, voltando aqui, isso foi uma introdução à importância do método, né? E esse ator era o Alan Arkin, ele fez Pequena Miss Sunshine, né? Aquele filme que ele era o avô, então ele ganhou o Oscar numa data, 10 anos depois, na data exata que estava ali marcado. Depois a gente pode mostrar essas datas como caso ao longo da oficina, né? Mas é importante a gente ver, então, que essa última etapa do ciclo de retrogradação de Saturno, no último decanato de Peixes, para entrar no primeiro de Áries, é um marco temporal, sabe? É um processo de começo coletivo. Todos estamos vivendo o fim de um ciclo que talvez a gente não tenha ideia de quanto tempo, né, é esse ciclo, né? A gente poderia dizer, está terminando o ano, está terminando o ciclo de 35 anos, mas é um ciclo talvez que transcenda um pouco a nossa capacidade de perceber, porque tem a ver com o processo da humanidade, né? Tem a ver não apenas com as pessoas individualmente. Bom, então a gente vai focalizar isso também, trazer algumas explicações, né? Eu vou também trabalhar ao longo desses 4 encontros um pouco de cada um desses assuntos que eu elenquei aqui, como sendo a conjunção de Saturno com Netuno, onde acontece, em que fase. Então, a conjunção de Saturno com Netuno na nossa vida, no nosso mapa, na fase um, na fase 2, na fase um, 2, na fase 3, 4, sabe? Então, para cada uma dessas
etapas do seu padrão individual de tempo, a gente pode focalizar essas mudanças de tom, aonde se encontra esse triângulo dos planetas invisíveis, que estão mudando dos signos de terra e água para ar e fogo, né? É, sendo isso tudo um pano de fundo, né? Então, eu também acho que é bacana a gente tratar desses temas que eu costumo abordar nas minhas oficinas que pouca gente trabalha e dá muita importância, como, por exemplo, a conjunção superior-inferior de Vênus, que formam um pentagrama. Algumas pessoas aqui já fizeram as oficinas do pentagrama de Vênus, né? E podem perceber um ciclo de 8 anos, mas que também é um ciclo muito maior, porque ele percorre todo o zodíaco em mil e poucos anos, né? 1.200 anos, mais ou menos. E a triangulação de Mercúrio também, que pouca gente vê, pouca gente olha, acha que Mercúrio retrógrado são aqueles 20 dias, né, que ele está ali, aquela retrogradação que é perturbadora em termos de, sei lá, as coisas darem errado, né? Mas os ciclos de Mercúrio eles são muito interessantes, porque eles são muito mais amplos também, são as triangulações. Eu vou apresentar para vocês, talvez eu faça até em algum momento uma live especificamente só sobre as triangulações de Mercúrio, né? Mas a gente está fazendo uma passagem do fogo para a água, porque ele transita ou ele progride esse triângulo nos signos de mesmo elemento, ele faz três conjunções inferiores com o Sol ao longo do ano, de 4 em 4 meses, mas ele transita por uns signos de mesmo elemento e vai mudando no sentido contrário dos elementos, né? Ao longo do ano, né? E ele volta, então, por exemplo, agora nessa passagem de fogo para água, em que traz uma emocionalidade no discurso, traz esse embate, essas disputas que a gente está vendo acontecer no Congresso, acontecer nas polícias, acontecer no mundo, né? A gente vê essa inflamação do Mercúrio de fogo para água, ativando uma espécie de ebulição, como se a mente entrasse, ficasse meio febril, né? E, e isso aconteceu, por exemplo, em 2018, quando foi a última eleição, né? Que o Lula estava preso e tal, enfim, né? E que o Bolsonaro venceu, né? Dentro daquela atmosfera hostil e febril que é parecida com essa atmosfera que está acontecendo agora. É, a gente vai falar um pouquinho também da quarentena de Saturno, né? Cada tema desse vai ter um tempinho na aula para a gente tocar, que são aqueles 40 dias que ele fica fora da zona de retrogradação. Claro que eu vou explicar o que é a zona de retrogradação, e que ele não pode ser visto, porque ele está atrás do Sol, ele fica ocultado, né? Oculto na luz solar. Então, isso também acontece no nosso mapa, nesse lugar, em alguma fase, né? E a pergunta que sempre é provocativa, né? As tentações do poder da invisibilidade. O que você faria se ficasse invisível por alguns dias? Pois bem, dentro da nossa oficina, a gente vai ter esses materiais, né, lá disponíveis, os slides das aulas ficam sempre lá, assim como algumas páginas de PDF que trazem reflexões, alguns exercícios. Então, marca na agenda, né? Aí no chat tem o link, né? Ou não? Deixa eu ver se o link está no chat. Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, né? Vou botar aqui o link no chat. Aí vocês podem, inclusive, se quiserem, né, compartilhar isso com outras pessoas. A gente fazer um grupo bacana até quarta-feira que vem. É a oficina de astrocoaching. Lá tem toda essa informação que eu passei aqui,
Tá, tá nessa landing page, né? Que você pode depois copiar e compartilhar com alguém que você acha que esse curso, essa oportunidade de fazer a oficina é, cabe a essa pessoa, né? Então, eu botei no chat aí. ah, então, vai ser online, né? As aulas ficam gravadas, aberta a pergunta, tem um grupo de WhatsApp, o valor de investimento é esse para as 4 aulas. E quem já fez outros cursos tem um desconto, né? É 350, se não me engano. Mas aí, eu queria agora compartilhar o meu Canva, tá? Para a gente abordar um pouco desses assuntos, só que antes eu gostaria de saber de vocês, tem alguma pergunta, alguma coisa que queira comentar? Não, eu fui tão didático assim. Oi, Zé Maria, não tem Olá, que bom te ver aqui, uma sabe? vez, né? Seja bem-vinda, Graça. Obrigada. É só para. Não tenho perguntas, mas é só para dizer que o grau de assertividade, assim, a gente fica até nervosa. Eu também. E a gente fica até nervosa. A primeira vez que eu fiz foi em 2012, presencial em Botafogo. Nossa, quanto tempo Pois é. bacana, né? Então, e aí aconteceu Olha, tantas coisas que eu até me ausentei um pouco devido à situação da minha queda lá em Saturno, no fundo do buraco, uau, que você nem sabia se eu iria sobreviver ou não. pois é. E Mas aí depois você desse está aí daí já é o quarto inteira. que estou fazendo virtual, é o quarto já, né? Porque Uau, é a muito bom. atividade que a gente, o tempo passa e a gente fica até querendo saber mais um pouco onde é que vai. É, Então, eu só então, posso dizer aos que estão. hoje eu tenho É, um pouquinho eu para também falar queria desse falar. assunto. Por Eu favor. também quero registrar, eu não estou aqui aparecendo, porque eu estou num local com outras pessoas, mas Uhum. não quero deixar de Mas registrar. eu só estou ouvindo sua voz. Quem é que está falando? É a Cristina, sou filha da Graça. Oi, Cristina. Ah, Mas eu seja cheguei bem-vinda. primeiro. Ah, Então, eu fiz com você, Zé, lá em Niterói, ali hum, na o que hoje se chama Jardim Caraí, né, na sua sim, casa, sim. finais dos anos 90, mais ou menos, talvez. Aham. E é realmente assim impressionante, né? Eu quero dizer assim que foi é, muito positivo. E não é à Dá toa uma que eu estou aqui hoje te orientação, né, ouvindo, Cris? né? Que bom, É Cris. muito, muito, muito interessante. Então, Só sabe uma fazer esse coisa que registro. eu gostaria até, se forma um grupo bom, é a gente fazer um estudo assim experimental, uma pesquisa. Uma pesquisa de como que nesse esse padrão individual de tempo que ele é formado pela pelo trânsito de Saturno em relação ao teu Sol, tá? Então, como é que seria o trânsito de Saturno em relação à Lua, sabe? Isso acho que ninguém fez ainda. Mas deve existir um padrão também, né? Que eu gostaria de ter um grupo grande para a gente experimentar isso, ver como que isso funciona, reverbera da mesma forma esses ritmos com o Sol podem ter um significado importante com a Lua. Mas isso é mais para frente. Por que que esse nosso curso tem esse nome, Metaplanos, né? É justamente em função do que eu chamo a palavra meta, metáfora, né? Isso aqui é um gráfico do padrão de autorrealização, tá? Eu estou trazendo alguns elementos de fora da astrologia para mostrar como que a astrologia tem uma potência significadora na nossa vida.
sabe? A astrologia não é só preditiva, ela também é prospectiva. A gente pode, através da percepção das sinalizações que estão no céu, na sua linha de tempo, fazer metas, planos que estejam de acordo com os ritmos planetários, né? Então, eu estou trazendo aqui um gráfico, né, que fala da neurosemântica, né, que vem com Michael Hall. Ele desenvolve esse gráfico que coloca no eixo vertical, né, as nossas, os nossos processos, as nossas matrizes de processo, que são significados, intenções, estados, e coloca no eixo vertical, horizontal, né? No vertical é matriz de processo, aqui as matrizes de conteúdo, que são as nossas competências, nossos relacionamentos, nossa visão de mundo, nossa percepção sobre a gente, o modo que a gente lida com o tempo. Então, eu fiz uma adaptação desses quadrantes com o processo das curvas de Saturno, né? Onde positivo e negativo se desenvolvem de acordo com uma senoide, né? É uma senoide que fala de 7 anos positivos, 7 anos negativos, né? E como que a gente pode, mesmo numa fase negativa, como alguns estão, reverter esse processo ou vivê-lo de um modo a não simplesmente achar, então estou na fase negativa, é isso mesmo e pronto. Entendeu? Apesar da graça ter passado bons pedaços ali na parte. Eu também tenho que te dizer que as 2 vezes que eu passei pela minha fase 2 não foram piano, mas foram os momentos que eu mais cresci. Eu até estava conversando, acho, hoje com a Cláudia, falando sobre isso, né? Que quando a gente mergulha, é uma oportunidade incrível de ir lá no fundo e encontrar os tesouros, mas precisa saber também o quão fundo a gente é capaz de ir, mas tomando cuidado também para não passar do ponto, porque quando você está lá no fundo, tem que saber a hora certa de parar de cavar, sabe? Porque senão você chega, continua no fundo e cavando mais ainda fica difícil sair de lá. A gente poderia ter exemplos, como, por exemplo, saber que Lula estava no momento da prisão dele, exatamente na fase 2 do ciclo, da curva dele, quando ele estava completamente aprisionado, não podia se mover, foi eliminado da competição eleitoral, porque ele ia ganhar, né? E ele estava lá nessa parte mais baixa do ciclo. Eu vim acompanhando os últimos 7 anos do Bolsonaro, que nesse ano chegou na fase 1 da colheita. E a gente colhe o que planta e o que mais alguém plantou. Então, não necessariamente uma colheita é uma coisa boa, depende do que você plantou. Você plantou vento, vai colher tempestade. Então, cada fase tem uma, vamos dizer assim, orientação. Mas eu coloco aqui em cima, onde está ser, e aqui embaixo fazer, né? Porque apesar da gente se identificar demasiadamente com o que faz, a gente é muito mais do que o que a gente faz. Geralmente pergunto, o que que você é? A pessoa já bota logo a profissão. Ah, eu sou astrólogo, eu sou designer, eu sou engenheiro, né? Porque tem uma identidade da pessoa com o fazer, né? Mas o fazer, o ser é muito mais do que o fazer. O ser também sente, o ser também pensa, o ser é, na nossa condição humana tem a sua origem no cosmos. Somos um ser cósmico vivendo a experiência humana. Então, ele coloca o ser aqui
eu coloco ser aqui como sendo as nossas metas gregas. É interessante esse conceito de metas gregas e metas latinas. Algumas pessoas talvez até saibam desse conceito, mas as metas gregas vêm da palavra metá, ou seja, as metas gregas, elas falam daquilo que está além, sabe? Tá no radical de metáfora, metamorfose, metafísica, metaposição, metalinguagem, por isso metaplano, que é um plano em cima do plano que os planetas têm, a gente fazer esse metaplano. Então, essas metas gregas, elas dizem respeito justamente às matrizes de processo, que são o significado, a intenção e os estados. Já a meta latina, né, ela tem uma proposição de alcançar um objetivo específico, uma finalidade concreta, alguma coisa para realizar. E aí são justamente aquelas metas que você define estratégias ali, é, onde que vai ser, o que eu quero, quando, como, com quem, quanto, até quando, sabe? Então é a meta latina, ok? Então, sobre cada meta latina, a gente deveria, assim, por uma questão de semântica mesmo, e também de evolução, né, ter aplicada as metas gregas. Entendeu? Porque o resultado disso é o nível de autorrealização. Veja que se você tem um significado robusto, sabe, para as coisas que você faz, isso é fácil da gente identificar aqui, né? Se você tem um significado robusto para o que você faz, né? E essa linha aqui, ó, é a linha da autorrealização, a tua performance é alta, o teu nível de autorrealização está lá no alto, entendeu? Tá bem aqui, ó. Você está com nível de autorrealização assim, full, o quadrante da autorrealização, da excelência, de você estar vivendo plenamente, é quando você faz coisas que são altamente significativas no seu mais alto nível de performance. Quando a gente faz coisas que são é, pouco significativa, o que que acontece com a nossa autorrealização? Ela tende a cair, entendeu? Ou seja, ela tende a baixar para aquele nível que a gente está. E a performance, eu não posso deixar de entregar. Apesar da performance também descer, quando o nível de autorrealização é baixo, né, a gente tende a forçar a barra, né? Então fica entregando em alta performance coisas de baixa significância que não faz o menor sentido e aí vira aquela corrida dos ratos, entendeu? Então, uma das estratégias de construção de metas é definir o significado daquilo, o que que significa o que eu quero fazer, né? Aí, no caso da astrologia, né, que fala desse nível de autorrealização, né, a astrologia, gente, ela ajuda a gente a sair do nível do fazer por fazer, sabe? Que é o nível mais baixo, é aqui embaixo o nível do fazer por fazer, ou de fazer as coisas sem sentido só para se manter fazendo, que eu chamei de corrida dos ratos naquela, né? Esse é o nível mais pobre de fazer as coisas, quando não tem significado algum, não sei por que que eu estou fazendo isso, né? Quando as motivações são talvez é, de crenças limitadoras ou de necessidades momentâneas, né? Então a astrologia ela ajuda a gente a trazer significado para o nosso desempenho, a nossa performance, né?
E mesmo quando a gente está vivendo um nível de autorrealização, vamos dizer assim, baixo, você olhando esse processo no teu mapa, você pode ter algum grau de entendimento daquilo, sabe? Entender o propósito daquilo, né? Então, a astrologia ela ajuda a gente a dar sentido às coisas, né? Na verdade, só faz sentido na vida quando alguma coisa é sentida, né? Então, é quando a gente estabelece, tem uma compreensão, quando a gente entende o significado daquilo, sabe? Então, os signos têm essa função, dar significado. Sempre o signo, isso é semiótica. Trazer para o entendimento, né? Através da posição dos planetas, sabe? Naquele signo. Os signos, na verdade, são os posicionamentos dos planetas. Eles não precisavam ter nomes, podiam ser só números para saber onde, que direção que o planeta se encontra. Então, a astrologia ela permite a gente entender a própria natureza, para a gente se entender mais, ou para entender a natureza dos fluxos de tempo, para a gente se entender mais, né? A sair dessa superfície das coisas, né? E começar a perceber que o planeta Terra, né? Tudo dentro do sistema solar é Sol, é matéria solar, é energia solar, porque 99,999% da massa do sistema solar é Sol. Então a gente é feito de Sol, é feito das mesmas substâncias das estrelas. A vida é uma expressão e manifestação da energia solar. Então, não é pouca coisa o Sol. Então, a astrologia ela permite a gente, então, assim, ter uma perspectiva da própria vida de uma posição meta, entendeu? A metaposição que a astrologia permite é um olhar para a vida, para o mundo, tendo o céu em mente, o sidério na cabeça. Isso é que é fazer considerações. A palavra consideração não é só o respeito a alguém, é você olhar para esse alguém como ser cósmico e ter também a possibilidade de olhar para aquela realidade na relação, no dia a dia, com o céu em mente, a posição dos planetas, tanto no seu mapa como no universo, que é vivo, que se expressa de uma forma dinâmica e se renova a todo instante através desse fluxo de tempo que atravessa todo mundo. Então, o processo de autorrealização, que é essa linha diagonal aqui, é um processo que vai ampliando, nos leva à elevação da consciência sobre quem somos, a autoconsciência, degrau por degrau, quando você vai trazendo fluxo de significado, quando você vai estabelecendo, compreender, gente, é relacionar o ser com a experiência. Quando eu consigo relacionar o ser com a experiência, o ser cósmico com a experiência humana, né? Isso é que a astrologia permite, né? A gente começa a perceber que o progredir, que o crescimento, que é uma espécie de desígnio na nossa vida, a gente vai subir essa diagonal aí a qualquer preço. Claro que tem gente que fica rodando como os ratinhos ali, né? Mas é retornar ao céu, é retornar à fonte, né? A gente trabalha com astrologia, a gente olha todo dia, graças a isso que eu falei, vou tocar um pouco nesse assunto. A gente trabalha todo dia olhando, sabe, para esse relógio vivo, que é o céu. Aí sim pode dar uma aflição. Por quê? É um relógio de contagem regressiva. Cada dia vivido é menos um. Para chegar nesse lugar, que eu não sei que lugar é, mas é um lugar de união. É um lugar de onde a gente saiu. Então a gente precisa viver cada dia como se fosse o último
e trabalhar nessa expansão da consciência sobre si mesmo, né? Essa percepção do ser cósmico que a astrologia permite a gente ter, como se a gente não fosse morrer nunca. Aí a gente sobe. Por isso que o mapa, as técnicas de leitura, são só instrumentos nessa caminhada que é sem volta. A vida é um caminho de ida, mas de volta ao céu, de volta à origem, porque é lá, de lá que a gente vem. A gente é sol, a gente, através do sol, da luz do sol, a gente precisa lembrar e ser Sol, mas para isso precisa transitar por todos os planetas e principalmente Saturno é aquele planeta que nos mostra essa essa relação com o tempo, com a temporalidade da finitude, né? Saturno é o Cronos, é o tempo cronológico, né? Então tem o tic-tac aí do relógio vivo que bate, e a gente tem esse método das curvas de Saturno para poder, de algum modo, assim, é, perceber em que momento a gente está, né? Complicado? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar algo? Não? Por que que fica todo mundo calado? É como um aluno que tem vergonha de falar na sala de aula, né? Eu trouxe tantas ideias assim que são vibrantes, meio fora da Mas caixa para quem faz astrologia, né? Sim. tem que absorver, né, Zé? São ideias muito fortes, não dá para rebater de pronto. Ah, oh, que legal, calma, deixa eu Uhum. absorver. Eu ainda estou caindo nesse abismo aí do Saturno, então, igual a Alice, eu estou caindo igual a É, Alice no buraco. entendi. Mas muito bonito o que você falou. Que bom. É assim que eu Socorro. cheguei nesse momento da minha vida com essa compreensão que eu estou compartilhando aí com vocês, né? Então, existem outras questões que dos ciclos de Saturno que a gente, antes de entrar na curva, eu queria abordar, tá? Eu faço assim porque eu acho que para as aulas não ficarem aquela coisa meio chata, sabe? Então, esse desenho aqui eu acho tão bacana porque mostra o anel de Saturno fazendo esse movimento, né, perpendicular. Então, tem um determinado momento que o Saturno ele perde os anéis, né? Ou seja, visto da Terra, você não vê o anel, ele fica assim na perpendicular. E é quando Saturno chega no equinócio. Ou seja, o equinócio de Saturno é o 0 grau de Áries, onde ele está indo agora. Então, nesse momento que a gente está fazendo esse movimento de novo começo, Saturno está destituído dos anéis, sabe? Então, como que é estar sem os anéis? É meio como estar sem cinto de segurança, sabe? Pessoas dispostas a correr riscos, e risco é igual a investimento, a fazerem investimentos na sua vida para esse novo momento que vai começar, né? O momento que Urano também está entrando em Gêmeos, Netuno está entrando em Áries, Plutão está no iniciozinho de Aquário, né? Tem todas essas mudanças, mas a gente chama essa fase de Saturno é a fase equinocial. Saturno é quando muda, né, faz essa dança, né, perpendicular. Isso acontece uma vez a cada 15 anos, porque primeiro ele faz esse movimento em Áries, depois ele vai fazer no outro equinócio de Libra, quando passa de Virgem para Libra, né? Em função Olha, é um segredo que eu vou contar para vocês. Em função de um trabalho que eu participei, que eu assisti com muita atenção, de um astrólogo francês, o nome dele é Jacques Halbrun, foi trazido aqui no Brasil, uma época, pelo Spinardi, se eu não me engano. Ele falou
sobre a pesquisa que ele fez, coletiva, das mudanças de ciclo de Saturno. Eu já estava trabalhando com os ciclos de Saturno em relação ao Sol, quando ele trouxe essa informação que para mim caiu que nem uma luva, que era o ciclo de Saturno no coletivo, está relacionado com a mudança de polaridade dele quando ele passa equinocial ou solsticial. Então, quando ele passa no equinócio de Libra ou de Áries, ele inaugura uma fase de 7 anos equinociais. E quando ele entra em Capricórnio ou em Câncer, ele começa 7 anos que são mais conservadores. Os 7 anos equinociais são 7 anos de muita novidade, de muita coisa boa, no sentido, claro, também tem coisas ruins, mas no sentido de renovação da vida, como é em Áries a renovação que a primavera promove na natureza. Então, gente, esses próximos 7 anos são 7 anos equinociais, em que a tendência na direção do que é novo, do que não foi vivido ainda, de encontrar soluções para problemas que nem apareceram ainda, essa é a palavra, é a bola da vez, inovação. Entendeu? É procurar fazer aquilo que outros não estão fazendo, saber aquilo que outros não sabem, para estar alinhado com essa tendência de renovação da vida nesses próximos 7 anos. Isso está acontecendo no mapa de cada um em uma determinada área, que é ali no grau zero de Áries, e que é ali na fase em que a pessoa está, sabe? Então, faz com que a gente olhe para esse movimento coletivo de uma perspectiva muito particular e pessoal no próprio mapa, ok? Aqui, então, seguindo a ordem do que eu propus aqui falar, né? O que teria é, de importante em 2026? É sempre aquele desafio de saber o que é mais importante, sabe? Eu acho que tem muita falácia, assim, em relação ao que é mais importante, porque todo ser humano é limitado na sua capacidade de perceber o momento da vida, né, que se manifesta em todos os lugares simultaneamente, de uma forma holística, e a gente com essa mente cartesiana, sabe? Lógica, formal, sequencial, tenta explicar o universo que é holístico, né? Isso é um absurdo. Aliás, esse é o grande desafio de todo astrólogo, quando olha para o mapa, e principalmente quem está começando a atender, né? Por onde eu começo? O que é mais importante ver aqui? Né? Porque, na verdade, é um universo cósmico que está se manifestando todo ali em todos os pontos do mapa naquele momento. Né? Então, se desenvolvem muitas técnicas para isso. Né? Mas eu estou colocando isso justamente, eu selecionei esses dois mapinhas aqui para mostrar esse momento de transição, né? Que é um momento, aqui eu peguei o mapa do Saturno junto com Netuno, né? Que estão se encontrando no dia 20 de fevereiro. Então, é só para mostrar como que esse ponto é fulcral, sabe, em termos de mudança coletiva, né, de coisas novas que ainda vão aparecer ao longo desse próximo ano aí, né? E aqui eu botei a quadratura de Júpiter com Saturno, porque esse ano de 2025 para 26, né, ele tem a ver com esse parto Saturno-Júpiter, daquilo que foi plantado como semente no ano 2020, quando Saturno e Júpiter estiveram em conjunção no 0 grau de Áries, onde está Plutão. No dia da quadratura estava lá o Plutão. Então, eles estão falando de um trabalho de parto que Plutão, no 0 grau de Aquário, quando eles estiveram em quadratura, estava reforçando, mostrando a dureza que seria o ano de 2025. E a gente está assistindo coisas que, não só em termos como a Cláudia, né, que é o meu algoritmo climático, mas a gente está assistindo em termos de política, em termos de, assim, sociedade, né?
uma questão devastadora, realmente, de um parto. A gente está vivendo um parto civilizatório, um desmoronamento civilizatório que é um trabalho de parto. Alguma coisa precisa mudar radicalmente. O velho precisa morrer. A gente está cheio de velhos nas presidências das repúblicas. Olha, tem lá o Trump com 80 e tantos, o Lula com 80 e tantos. É só gente assim, que poderiam, sim, claro, alguns são sábios, né? Mas a gente tem uma luta de Saturno velho com um jovem que quer ganhar o seu espaço no mundo e não está sabendo como ou o que seguir, né? Então, eu só trouxe isso aqui para saber, para dar para vocês um pouco mais de braille, de percepção da qualidade do ano que a gente está entrando, porque no final do ano passado, né, essa quadratura é como se tivesse o céu emitindo um sinal altamente desafiador, sabe? O céu emite sabe, uma tensão enorme, né? Dizendo que realmente o ano de 2025, como eu batizei no último trabalho de metas, planos que eu fiz, de ponto sem retorno. Então, não tem retorno aquilo ali, né? A quadratura, 5 anos depois, né, da conjunção dos dois, lá onde está Plutão, está falando que realmente a gente está num momento que é, a sensação que foi, né, nesse ano, principalmente, que você não tem suporte, não tem apoio, não pode confiar nas pessoas, não sabe se pode contar com aquilo, a incerteza do futuro é absurda, muitas rupturas, muita resistência, intransigência, rigidez das posições, as pessoas não abrindo mão do seu ponto de vista, nem para ouvir o outro, não é só abrir mão, porque tem assim, então eu ouço e não, é não abrir mão porque eu não quero ouvir o outro. E aí isso desemboca em 2026, que é realmente o ano que vai dar o zero, o start, sabe aquele ponto de partida para o novo, né? Então, é aí que vem, eu acho, uma coisa bem bacana. No dia da República, sabe? Eu fiz um estudo bem interessante do mapa da República desse ano, né? Porque tinha uma conjunção no céu belíssima, que é na Revolução Solar do mapa da República do Brasil, tem o desenho de um diamante, né? E acontecendo nesse dia a COP30, que é o ser humano repensando o planeta, né? Os seres humanos pensando o planeta num lugar, né? Claro, que está na bandeira do Brasil, como aquela estrelinha que fica acima da faixa de ordem e progresso, ela representa Pará. Não sei se todo mundo sabe disso, né? Todo mundo pensava que aquela estrelinha representava a capital do país, né? Porque era uma estrela solitária ali em cima da ordem do progresso. Você olha a bandeira do Brasil, tem uma estrelinha. Era Pará. Então eu li isso como se fosse uma profecia. Por quê? Exatamente no dia em que o Brasil faz 136 anos, né? De república, a estrelinha brilha acima da faixa de ordem e progresso e a capital do país é transferida oficialmente para o Pará. Pela primeira vez acontece isso na história. O Pará nunca foi capital do país. Pela primeira vez, Pará se torna capital do país com o céu em diamante. Não importa o resultado da COP30, se aquilo ali é para inglês ver, se aquilo ali é para conchavos políticos. O que importa é que as pessoas estão pensando o planeta. Elas estão exercendo essa função planetária. Gente do mundo inteiro ali, como foi na Rio+20, que eu tive lá fazendo uma palestra no dia da conjunção de Vênus com o Sol. As pessoas do mundo inteiro olhando para Vênus, sabe? Sem saber que estavam olhando para Vênus, porque era o Dia Mundial do Meio Ambiente e Vênus estava em condição com o Sol. Pois bem, então o ano começa com essas promessas, começa com esse diamante, com esse sinal
no céu, um sinal muito auspicioso, né? E vamos dizer assim, aquela quadratura de Saturno com Júpiter, ela se desfaz em um grande trígono, tá vendo? Um trígono das águas. Então o ano começa regado por esse trígono das águas, sabe? É como se o céu tenebroso estivesse se desfazendo, né, nesses aspectos harmônicos, né, que fala de fluxo, de empatia, de sensibilidade, onde um apoia o outro, um signo de água apoia outro signo de água, aquelas casas conversam harmonicamente entre si, né? Então existe escuta, existe também a função que um exerce na vida do outro, né? E a gente está mudando de frequência, está mudando de tom, entendeu? E outra coisa, esses dois planetas, eles estão nesse trígono de Saturno e Júpiter, parados ali, eles estão estacionados, estão paradinhos ali. E todos os planetas pessoais, a Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, Sol, né? Todos passando, formando esse grande triângulo que está nessa figura diamantina aí, né? Então é como se eles tivessem sendo esperados para serem regados, nutridos com a água de Câncer, purificados com a água de Peixes, né? E transformados profundamente com as águas de Escorpião, pelo menos essa é a expectativa que se tem, né? É, onde na COP 30, no lugar onde há o encontro das águas do rio com as águas do oceano, se está pensando o planeta. Então, eu acho que tem sinais aí positivos, tem uma movimentação no céu diferente daquela tensa que houve em 2025, né? Ou seja, há uma possibilidade de uma mudança para uma frequência mais harmônica, mas que cada um de nós, precisa estar vibrando essa frequência para poder se nutrir, para poder se purificar, para poder transformar e poder as decisões que a gente toma ficarem banhadas nos sentimentos que são verdadeiros, sabe? De tomar decisões autênticas, decisões que tenham essa sensibilidade de pensar no conjunto, de pensar no todo, né? E não de usar o todo como ou o grupo, que seja a sociedade, em benefício próprio, como a gente está vendo como vergonhoso o que está acontecendo no país. É vergonhoso, as pessoas, não sei como que as pessoas têm coragem de propor coisas que estão sendo propostas coletivamente, como se aquelas criaturas fossem representantes realmente da necessidade das pessoas. Então, a gente está passando por um momento muito delicado, mas que tem uma tendência a uma coisa nova, sabe? Depois que Saturno e Netuno, dia 20 de fevereiro, se encontrarem em Áries, né? A gente, pessoalmente, precisa estar pronto para viver essa coisa nova, sabe? Então, é como se estivesse preparando, a gente precisa se preparar nesse tempo para é, permitir que esse fluxo de águas e que depois se torna um fogo, assim, porque a partir do meio do ano, Júpiter e Saturno, eles vão entrar em fogo. Saturno vai estar em Áries e Júpiter vai estar em Leão, né? Então isso é uma força assim, é o fogo que sai da água, sabe? Então tem uma força muito grande 2026 para a gente fazer essas mudanças necessárias, né? Então, 2026, nessa oficina, então, a gente vai trabalhar o foco em Saturno, né? Então, são 4 encontros que a gente vai olhar, além dessas considerações, né? Para as posições de Saturno no nosso padrão individual de tempo. E ainda espero que eu tenha tempo de falar um pouquinho do pentagrama de Vênus, da conjunção de Vênus com Júpiter em Câncer, que acontece pela segunda vez no mesmo signo, que vai acontecer no próximo ano. E antes de Júpiter
entrar em Leão, ele se encontra com Vênus de novo, né? Isso é um momento que realmente pode estar consolidando toda essa mudança positiva para 2026, né? Mas Saturno, olhando Saturno, a gente, além de vê-lo em relação ao Sol, porque fica uma coisa muito particular, né? Saturno está na última fase do seu ciclo de retrogradação, tá? Então, esse gráfico que está aparecendo aí na tela, né? Ele mostra realmente assim, além dele perder os anéis, né? Nessa passagenzinha que ele está aqui, né? Ele está nessa última fase porque ele veio de abril, né? Até julho, né? Parou lá, é, na, na- ficou retrógrado de julho até novembro. Ele reviu toda essa trajetória que vai do grau 25 até o grau 2. Então, isso está acontecendo no teu mapa num lugar específico, sabe? Um lugar que às vezes pega, por exemplo, o teu Sol. Então, as pessoas que nasceram no último decanato de Peixes e no primeiro decanato de Áries, elas estão passando por esse turning point, né, de mudança de fase da curva de Saturno, ok? Junto com toda essa configuração que a gente está tentando descrever, né? Isso é interessante porque geralmente quando Saturno faz trânsito pelo Sol, a primeira coisa que a gente vive é uma crise de identidade, sabe? Aquela identidade que cada um está acostumado a viver é colocado à prova. Você entra em contato com seus limites, você percebe suas limitações, né? E aí é levado a fazer mudanças em função justamente de estar percebendo e sofrendo aquela pressão, vamos dizer assim, pelo amadurecimento, porque todo amadurecimento leva a um processo de pressão. Então, esse trânsito de Saturno pela zona de retrogradação também não é muito visto numa astrologia tradicional. As pessoas não olham muito para essa sutileza, que quando ele passa pela primeira vez, ele apresenta cenários. Depois, na segunda vez, ele vai colocando as coisas nos lugares. E na terceira vez, quando ele volta ao movimento, que é o que vai começar a partir de 28 de novembro e vai até fevereiro do próximo ano, até março, até 2 de março, Saturno transita por aqui e sai da zona de retrogradação, né? É o tempo, então, que a gente vai testar o que foi construído nesse ano, sabe? O que foi construído, porque Saturno fica o ano inteiro dentro da zona de retrogradação. Todo ano ele faz isso. Ele fica só 40 dias, que eu chamo de a quarentena de Saturno, 42 dias fora da zona de retrogradação, quando ele passa direto pelos planetas. Mas durante esse período que ele está dentro da zona de retrogradação, ele passa 3 vezes por cada planeta. Então, nessa fase, ele retorna o movimento direto e vai testar se você construiu é sólido, se as coisas do teu compromisso com o que era necessário fazer, o cumprimento das suas promessas, dos seus propósitos, né? E aí você se depara com o resultado, sabe? Então, se preparem até fevereiro para receber as notas da prova, entendeu? Tipo assim, passei de ano, né? Vou repetir. Tem a possibilidade de repetir de ano? Pior que tem, né? Porque tudo tem a ver com aprendizado, tudo tem a ver com consciência, né? Então ele está passando pela terceira vez, cara. Ele passou pela primeira vez entre abril e julho, depois de julho a novembro, agora de novembro até março, até o início de março. Então são 3 vezes que ele tem para negar Jesus, né? São três momentos que a gente pode sentir é, é, a solidez, né, do que a gente aprendeu,
a consciência do que foi aprendido, né? Ou se sentir liberado, dever cumprido, passei de ano, mudei de fase, que nem muda de fase do jogo de videogame e estou pronto para novos desafios, ou repete o ano, o disco fica arranhado, fica ali se queixando da vida, eu não sou isso, eu não quero isso, mas eu não consigo sair disso, e fica ali naquela situação limitadora de quando Saturno toca, principalmente o Sol, né? Então, você, nesse período, pode perceber que foi liberada ou, assim, está ali ainda tentando compreender o propósito de um determinado problema antes de seguir aquela curva. Por isso a importância da astrologia, a importância de atribuir significados, perceber os seus estados internos. Quando você fala, eu não sou isso, eu não quero isso, mas eu estou nisso, está falando de um estado interno. Você não está falando necessariamente de coisas só que estão acontecendo ali. Está falando da tua relação com aquele ser. Você está numa metaposição, né? Então, isso é algo importante a ser observado, né? Então, essa questão, dentro desse tempo que vai até fevereiro, eu já estou descrevendo, dando spoiler do que a gente vai abordar, ele abre, então, uma janela da quarentena de Saturno, 42 dias em que você fica invisível ali. É como se você pudesse se dar uma nota, se passou de ano ou não, né? Sem ninguém estar vendo que você, sabe, você pode botar aquilo debaixo do tapete, seguir adiante, continuar fazendo as mesmas coisas, né? Mas o tempo que Saturno fica oculto atrás do Sol é o tempo que a gente se depara com essa inautenticidade também e com aquelas coisas que a gente é colocado à prova em relação a gente mesmo e não em relação à sociedade, ao mundo, etc. Mas sim, também se apresentam coisas incríveis, como foi a descoberta daquela interceptação das joias que trouxeram lá das Arábias aqui para o Brasil, dentro de um ciclo desse em que ficou invisível. E aí, sugestão: leiam o mito do Anel de Giges, acho que é o capítulo 3 da República de Platão, que fala dessa invisibilidade, né? O que acontece com as pessoas que estão assim, protegidas, blindadas pelo poder da invisibilidade que o exercício do poder lhe outorga, sabe? É muito bacana esse mito, eu sugiro que vocês vejam, porque ele vai estar acontecendo aqui, ó, tá vendo? Entre o 2 de março, que termina esse ciclo aqui dessa retrogradação, e o 20 de abril, são 42 dias mesmo, 40 dias, por isso eu chamo quarentena de Saturno. E Saturno fica invisível, né? Mas isso está acontecendo no nosso mapa em algum lugar, né? Pode estar acontecendo isso aqui, na fase um, na fase 2, né? No tempo de colheita, ou lá na parte mais baixa da curva, ou pode estar acontecendo na fase 3 que começa a subida. Eu estou aqui nessa fase, para começar esses 7 anos de subida. Tem pessoas que estão aqui em cima, né, olhando já uma perspectiva. Será que eu vou descer? Né? Será que eu vou lá para baixo? Né? E aí sim, né, dependendo do grau, do nível de autorrealização, e se a pessoa construiu esse padrão, desse parâmetro, daquela curva que eu mostrei para vocês, do padrão de excelência, ela não tem que baixar. Eu acredito, Cláudia, que você está entre a fase um e 2, mas não aqui, mas está na fase um e 2 aqui, sabe? Pela consciência que você tem da necessidade de estruturar um novo fundamento para um crescimento que vai acontecer aí ao longo desses próximos anos. Então, essa é a construção da curva, né? Quem fizer o curso, eu vou dar esse PDF aqui, que vocês podem preencher com as datas desde o início da tua vida, né? E fazer um review, né? De quando que Saturno começou. A primeiro saber
Quando você nasceu, se você nasceu com Saturno na fase 2 ou Saturno na fase um, Saturno na fase 4, entendeu? Isso é interessante, porque você vê a qualidade dos primeiros anos de vida, os 7 anos positivos quando acontecem na infância. É muito interessante você pegar o teu fluxo de tempo e fazer uma espécie de, sabe, os episódios da tua vida, sabe, aquela coisa se a tua vida fosse uma dessas séries, né? Pegar assim por temporadas, né? Você pode dividir por episódios de 7 anos dentro da construção disso. Então, ver quais os principais acontecimentos que ocorreram. Depois você tem pela lista de trânsito todas as datas marcadas, vai poder ver que esse padrão ele se repete. Porque sempre que Saturno faz conjunção, semiquadratura, sesquiquadratura, oposição, quadratura, ele está seguindo um padrão individual de tempo, né? Então, o que a gente vai localizar aqui é no mapa de cada um, onde a pessoa está, o significado disso, o que pode acontecer, né, e que coisas podem ser feitas. Mas aí não só em função do método do Hamaker, mas em função da casa, dos signos, dos planetas, né, que tem a ver com a sua particularidade, com o seu universo particular, né? Essa que é a ideia. Então, eu vou compartilhar aqui, uma vez que eu já terminei aqui essa introdução, eu tenho mais 15 minutinhos aqui para ficar 1 hora e meia e não deixar ninguém cansado, né? E vou dar o significado das casas aqui. Deixa eu parar de compartilhar, não das casas, mas das fases, né? Mas antes disso, eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta Tem ou algumas alguma pessoas colocação, né? que deixaram por escrito. Eu falei que ia ler quando. Peraí que eu vou voltar aqui no chat, ó. Ó, a Uhum. Cristina, ó, boa noite. Vou precisar sair, mas quero registrar que vale muito a pena esse estudo das curvas de Saturno. Foi Opa, de grande valia para mim. Fiz presencial no final opa, cadê? Dos, dos anos 90 e foi incrível. Tantas. Eu acho que ela fez o relato depois do Lado da Graça, né? foi. Mas ela deixou por escrito também. Que legal. E aí depois aqui a Conceição também. Infelizmente preciso sair, já fiz outras oficinas com o Zé e são muito interessantes e trazem uma visão da astrologia diferenciada. Um abraço, Zé. Não, achei que tinha alguma pergunta, mas não, são só A Cláudia colocações que está mesmo. com a mãozinha assim, né, Cláudia? Isso, vai lá, Cláudia. Duas coisas. Primeiro, para quem ainda não fez o curso, eu gostei tanto que eu vou fazer de novo. Opa, É muito bom. bem-vinda. Poxa, Porque vai Zé, mudando com o eu tenho que tempo. fazer nessa queda de Alice aí, eu tenho que fazer esse curso de novo, tenho que te ouvir de novo, porque é interessante, realmente é interessante. Você percebe aonde que você tem que mexer, Mexer, onde são né? as questões que são mais difíceis, que você tem que mexer, enfim. A outra, eu queria te fazer uma pergunta que eu não me lembro. Quando você fala 7 anos, é a curva toda passando pelo horizonte ou é cada segmento? É cada Eu não me segmento. lembro. Cada Cada segmento. segmento são É, 7 anos. Tá. Cadê aquele quadratura. gráfico? Você pode falar enquanto Isso, eu você, com vou aquele botar gráfico ele de novo. anterior? Vou Só para eu botar ele de refrescar a novo. memória, porque eu não me lembrava disso. Eu vou Porque tem tempo que a compartilhar gente fez, aqui. eu nem me lembro quando é que Foi. foi. Foi quando eu estava começando a queda de Só um Alice. instante. Deixa eu ver onde que está aqui. É, Aqui. É esse gráfico aqui, né? Então, peraí que a, aqui. Ah, isso. ó, essa fase um no mapa da mulher, porque o mapa da mulher é diferente do mapa do homem. Eles Sim. obedecem à regra da polaridade. É quando Saturno entra em conjunção, em quadratura com o Sol, tá? Tanto a quadratura crescente como a quadratura
minguante, é onde começa a fase um, né? Então a gente pode dizer todas as pessoas as mulheres que nasceram em Gêmeos e nasceram em Sagitário, né? Porque Saturno está no final de Peixe, então as pessoas que nasceram no final de Gêmeos, final de Sagitário, elas estão na fase um ou de um para 2 se é no início da fase, né? Se é no início do signo que ela nasceu, porque o Sol está ali, então quando Saturno faz a quadratura com o Sol, ele chega na fase um, né? Depois, muita gente pensa que aqui, ó, é quadratura e aqui é oposição, né? Não, é, é, que é quadratura e aqui é oposição, achando que o ciclo é maior, mas não. Aqui é semiquadratura, ou sesque quadratura, se for crescente, ou seja, 135 ou 45 graus. Inclusive, esses aspectos, poucos astrólogos marcam no mapa, porque eles não obedecem o padrão harmônico dos 30 graus. Então, a gente não marca esses aspectos formando as figuras no mapa. Mas no trânsito, a gente percebe como sendo o fluxo de tempo como se fossem as 8 fases da Lua, né? Que são muito conhecidas. Então, aqui é a quadratura, aqui vai ser ou semi-quadratura, 45, ou sesque quadratura. Depois chega a conjunção ou oposição. Então, a conjunção, quando Saturno faz conjunção ou oposição ao Sol, começa os 7 anos positivos. Então, quais são os signos que estão começando aqui, né? É o final de Peixe, então as mulheres piscianas do último decanato ou aquelas que nasceram no primeiro decanato de Áries estão nessa transição dos últimos 7 anos de suporte, de base, de fundamento, de alicerce, para os 7 anos de força de subida, de projeção, de realização dos processos de vida, né? Dos projetos construídos nessa estrutura. É tal negócio, eu falo que quando a fase é negativa, a gente constrói a represa, viu, Cláudio? Quando a maré baixa, a gente constrói a represa, porque ninguém constrói a represa quando a maré está aqui em cima, entendeu? Precisa esvaziar o leito do rio, construir um fundamento, aí quando a maré enche, joga os peixes lá dentro. Se nessa fase negativa a pessoa não consolida esse ponto, que pode ser um dreno, um lugar de ponto cego, né? Que eu já vi muitas situações muito difíceis acontecendo aqui, né? Mas é também a fase que se encontram os grandes tesouros. Quando a pessoa ela entra em contato, ela foi tão fundo naquilo que ali, né, está dentro dela, que ela leva isso para a vida, para o resto do mundo, e lá na fase positiva vai se transformar numa grande árvore, numa grande realização, né? Então, aqui muitas vezes a pessoa precisa dissolver as cascas. Eu tenho várias reflexões sobre cada uma dessas fases que estão estruturadas em cadernos de atividades que vocês vão poder acessar fazendo essa oficina, né? Para ter uma reflexão sobre o que acontece, né? Então, quando chega aqui, as pessoas de Peixe de Áries também, veja como é oposição, ou seja, os signos que estão em oposição a Saturno também começam a subida. Então, é Peixes, final de Peixe, início de Áries, final de Virgem, início de Libra. As mulheres estão, né, as mulheres desses signos estão começando a viver essa mudança de polaridade. Tem alguém aí que está nessa fase?
Tem eu, Zé. Rosa, Eu É. acho que também. qual é o teu signo, Rosa? Áries, Que dia que você nasceu? 29 de março. Você é bem do início de março. Então, você está começando a, a fase um, mas ainda não. Sabe por quê? Porque o teu Sol, ele está no grau 4 ou 5, né? De Áries, por aí, né? E o orbe calculado pelo programa é de 5 graus antes e 5 graus depois. Então, você está numa fase que não terminou ainda o negativo, mas não começou o positivo ainda, entendeu? Você está naquele in-between, Bom né? Tipo saber. assim, gente, já sabe quando a pessoa deu um mergulho, já está querendo ver lá fora, assim, respirar, mas ainda não chegou à superfície? Eu Ah, tô na tem, mesma tem coisa, um tô na mesma coisa, 30 de março, mesma coisa, então, né? 30 de março. Você É, está um pouquinho à frente, ainda não é 9 terminou. graus. Ainda tem aqui, aliás, é bem interessante assim as reflexões que eu trago para cada uma dessas fases, porque não são reflexões apenas em função do que vai acontecer, mas são reflexões que levam a pessoa de algum modo, fazer algo, né? Pela consciência que ela adquiriu de todo esse mergulho que veio dando, né, para escolher que sementes que ela quer cultivar e fazer crescer. Mas, ao mesmo tempo, a oportunidade de observar o acabamento dessa represa. Não dá para a pessoa começar a subida se deixou um monte de pontos vazios aqui, buracos, né? Quando a maré jogar água lá dentro, vai vazar tudo, né? Então, saber se fez esse acabamento direitinho para poder subir e começar a construir um novo projeto de vida, né? Mas é interessante saber mais aquelas pessoas que estão na fase um, que vão começar 7 anos, não desanime, não achem que "Ih, agora vai ficar tudo ruim, né? Vai ficar tudo. Não, porque se lembra que eu falei? Tem essa direção que pode ser dada à vida, né? Se você construiu um platô nessa, vamos dizer assim, etapa positiva desses 7 anos, né? Quando você chega na fase um, na verdade, isso pode ser aqui, mas também pode ser aqui, ó, né? Pode ser nesse lugar do tempo, né? Ou pode você descer para cá, ou isso pode caminhar para essa direção aqui, né? Isso que eu acho que é interessante a gente ver, né? Que negativo e positivo sempre vai existir, mas eu não preciso ficar repetindo eternamente, sabe? A mesma fase, né? Eu posso, nesse processo, construir e constituir um platô aqui que eu não precise descer, entendeu? Que isso me dê sustentação para continuar a partir de onde eu cheguei nesse lugar aqui. Mas, como a fase um é colheita, tem um rabino que fala assim: a gente escolhe o que planta, né? Colhe o que plantou e o que mais alguém plantou. Então, é nessa fase aqui que a pessoa vai prestar conta da colheita, do que plantou, né? Eu achei muito significativo as datas exatas, aí não é, né, não é mais ou menos, não, a data exata da colheita que o Bolsonaro está fazendo depois desses últimos 7 anos. Eu posso até depois trazer a curva dele para vocês verem a colheita que esse cara está fazendo, né? E os próximos anos é ladeira abaixo, é para cá, né? De tudo que foi construído aqui ou destruído, sei lá qual o processo que aconteceu. Mas é interessante a gente ver na própria vida
onde que está, né? E que oportunidade que esse cara teve na vida dele nesses 7 anos, mas enquanto ele não começou a descer a curva, não conseguiam prender o cara. Não conseguia, não tinha como, sabe? E até pouco tempo aquela dúvida, né? Se vai, se não vai, se o cara é bonzinho ou se não é bonzinho, enfim, né? A colheita ela é implacável. E a fase um, a fase de colheita, é quando a gente mais trabalha se a gente fez uma boa plantação. Você planta uma maçã, ela vai dar 1.000 maçãs. Então, o processo de você colher 1.000 maçãs é muito mais complexo, exigente, de esforço, de determinação, do que plantar uma sementinha, ou não é? Né? Então, trabalho, colheita, faça assim, colheita é sinônimo de trabalho. Então, quem está na fase um é aquele momento que a pessoa, sabe, vai ter uma exigência, né, de poder transformar tudo que ela realizou em algo grandioso para que ela possa construir com aquele painel a represa para continuar a subida para frente, né? Então, essas são algumas das reflexões que eu diria assim. Eu queria apresentar agora para vocês justamente essa, esse caderno de atividades, né? Vocês estão vendo aí? Conseguem ver? Então, Sim. que fala das fases, né? O redirecionamento, dissonância. A gente vai explicar isso em cada aula vai ter um pouco do mergulho no mapa das pessoas que forem fazer, né? A gente vai poder pegar os exemplos vivos do que a pessoa está vivendo. Então, quando começa a colheita, o redirecionamento, um turning point, depois a dissonância, que é a fase que a Cláudia está vivendo, né? A dissonância tem lá sua função, né? Mas o autor chama de insatisfação e descontentamento. Aqui tem o colapso da frente de onda, ou seja, é quando muda completamente, mas a pessoa, se ela não abre mão daquilo que precisa jogar fora, daquilo que não presta mais, nessa fase 2, ela não encontra tesouro nenhum, né? Mas encontra um tesouro de uma fortaleza interna, né, que é quando ela para de cavar porque já encontrou o tesouro, né? A reação aos desafios, ela começa depois que a pessoa saiu desse buraco da agulha ali, né? Eu chamo essas transições um, dois, três e quatro, né? São buracos na agulha, porque essas fases intermediárias, de um para dois, de 2 para três, 3 para 4, são fases que eu diria mais, mais extensas, maiores, né? Mas que são intermediárias, aonde a convergência para os acontecimentos é justamente quando as fases de Saturno em relação ao Sol, né, que constrói esse desenho de positivo e negativo, elas são contempladas junto com as fases de idade. E isso é um trânsito que muita gente não faz diferença. As pessoas às vezes qualificam o trânsito de Saturno por Saturno da mesma forma que um trânsito de Saturno com Sol. É completamente diferente, porque um trânsito de Saturno com Saturno é um trânsito de idade. Todo mundo que tem aquela quadratura de Saturno com Saturno, é, ali aos 7 anos de idade, depois aos 21, né? Depois, cada trânsito é a idade que determina esse trânsito de Saturno por Saturno. Agora, pelo Sol, né? É o choque de realidade que a gente vive em termos de amadurecimento do processo de autoconsciência. Então, aqui tem algumas reflexões sobre as fases e os ritmos, né? E uma proposição de um trabalho sobre as coisas que nos acontecem nessas fases, né? Aqui, ó, nesse lugar da curva, que eu estou falando da colheita, você pode encontrar alguma satisfação quando a pessoa está colhendo, dependendo do que ela plantou, né? Um momento de quietude, de autorrealização, por ter chegado à conquista dessa condição. É um novo patamar na vida se ela conseguiu se manter em alta.
antes de colocar a mão na massa de novo. Pode sentir, então, o bem-estar de ter cumprido aqueles 7 anos, estar de volta para casa, né? Depois de uma batalha vencida, né? Conectando com algo que tornou muito mais ou melhor, né? Mas, como tudo é dinâmico, se plantou vento, aqui pode também começar os 7 anos negativos. Se a pessoa vem de uma situação de superficialidade, de não autenticidade, sabe? Essa fase de colheita pode trazer muita conturbações, tempestade. É o fim do ciclo positivo e o começo do negativo. É, às vezes, a sensação do navio ter batido no iceberg. E aí o tesouro cai dentro do lago, né? Cai no mar. Aqui esse desenho a Anne ilustrou de uma forma muito bonita. Exige um aprofundamento naquela direção, né? Do velho, do novo, para chegar a um descanso ou a uma perturbação, né? O descanso é a quietude do resultado de ter estabelecido uma nova base. A pessoa, então, realmente fez uma boa colheita. Ela pode descansar ou deixar a coisa aprofundar, né? A integração de se saber quem é, do que é capaz, uma conexão com o todo, né? É um novo sentido de identidade que está se aprofundando ali. E a perturbação é quando, após a colheita, a pessoa caiu no vazio. Ela não sabe quem é como um náufrago que começa a afundar, né? Sensação de não ter onde se ancorar, sente como se estivesse escoando tempo, vida pelos dedos, né? Lá na fase 2, aqui tem uma frase do Campbell que eu acho maravilhosa. Ali onde você tropeça, se encontra o seu tesouro. Foi isso que me inspirou a dar o nome a essa fase de encontro dos tesouros, né? Mas é uma fase que a parte mais baixa tem uma oportunidade de você, se saiu do fluxo, entrar de novo no fluxo. Então, a pessoa é levada a se descobrir, né? Por força das circunstâncias, né? É quando a onda ela se desfaz completamente. Já viu quando ela deixa de existir a onda no mar antes de voltar? Então a pessoa precisa se desidentificar completamente antes do refluxo de voltar a ir para dentro do mar de novo, entendeu? É bem interessante perceber a fase 2 como essa dissolução completa daquilo que era antes, né? Mas muita gente chega na fase 2 depois do caixote. Sabe o que é caixote? Já levou um caldo, já levou uma soca, né? A pessoa leva um pau da onda, fica com o maiô cheio de areia, não sabe para onde vai, está aturdida, e agora, né? Ela pensa que vai entrar de novo e vem outra onda e... né? Então, a gente tem que tomar cuidado para nessa fase sair da arrebentação, porque senão, né, a coisa fica difícil, né? É que nem aquele surfista, né, de onda de Nazaré, que foi pegar a onda, largou o jet ski e o jet ski não vai buscar o cara, né? Se o jet ski não for buscar o cara não sai daquele mar nadando, entendeu? Porque são ondas de 30 metros, enfim, né? Então, essa é uma fase que nos devolve a si mesmo, mas naquilo que a gente tem de essencial. Quem encontra esse tesouro se depara com aquilo, Cláudia, que ninguém pode lhe tirar. Pronto, entendeu? É o tesouro que está ali no fundo dessa fase 2. Depois começa uma reação aos desafios, né? Começa a maré, começa a recolher, né, a fluir de volta. Então a gente começa a sentir chamando para dentro, né? Já está com a vontade de se redefinir como uma onda, né? Mas tem às vezes ainda muita resistência ali, né?
Os pés ainda estão em contato com o chão, né? Então a pessoa, depois de levar uma soca, ela fica meio, né? Depois de dar um chute no pé da cama, né? Da cama, não, do sofá, não foi, Dulce? Acho que a gente fica assim meio que recente Exatamente. em entrar de novo naquela onda, né? Então vai Exatamente. pisando devagar ali no meio dos escombros, dos cacos, né? Mas é uma reação aos desafios, né? E quando chega então na terceira fase, que alguém está chegando aí, a Rosa, por exemplo, né? É um momento, é o limiar de terminar todo esse mergulho que não deve ter sido fácil, como não foi, eu não entendo isso como castigo, punição, mas a fase negativa, a gente que vive numa sociedade que é toda voltada para resultado, às vezes na fase negativa a gente não vê resultado. A gente só vê alicerce, foi que nem a construção de uma casa, né? Construção de um apartamento, aquela parte do fundamento, cimento, ferro, tudo que botam ali demora, demora, é caro, e parece que não vai subir nunca. De repente, sobe o prédio. Quando você menos espera, tem aquele prédio enorme ali. Mas a parte mais difícil é a fase é, embaixo, porque ninguém vê. Então, a cultura, a sociedade, ela valoriza a coisa do para fora. Estou mostrando as curtidas, sabe? Não, é um processo interno, né? Mas algo grandioso está à espreita nesse momento do ciclo e a gente começa a detectar a grandiosidade do futuro presente ali, sabe? Aí é o surfista que já saiu daquela arrebentação, está pronto para jogar a prancha de novo, começar a fazer a remada para dentro da nova onda, para escolher a outra onda, se ele se estruturou. E na fase 3, 4 é quando a onda chama para dentro, sabe? Aqui tem um momento que eu chamo assim também de um ponto sem retorno, né? Às vezes acontece junto com o signo de Júpiter ou com o signo de Netuno, que impulsiona como uma fase positiva, que o autor chama de fase excitante, sabe? Cara, esse método é fantástico, porque assim, a gente não tem essa percepção quando olha para o mapa da perspectiva das técnicas que nos foram ensinadas, né? Você não é capaz de pegar essas delicadeza, essas sutilezas de que dentro daquele trânsito a pessoa está num projeto de vida, num projeto de subida. Viviane, você quer perguntar uma coisa antes da gente chegar na fase 4? Ô Zé, Oi, antes Zé, não. A Viviane vai responder, vai perguntar, mas também tem a Flávia, que ela escreveu tem um tempão aqui, eu falei que Ai, ia ler, mas pode caramba. perguntar, Viviane, pode perguntar. Depois eu Não, leio da Zé, Flávia. eu esqueci de abaixar a mão aqui. Você perguntou quem estava na fase. Eu Ah, sou tá. Ares, de 27 de março, então só levantei a mão e esqueci de. Então, deixa eu Me aproveitar e te distrair. perguntar se você está percebendo que está começando uma virada para o positivo. Eu tô apavorada. Tô quieta aqui. Porque a onda é gigante. É Jaws, como você gosta de falar. Ai, meu Deus do céu. Mas tô Que aqui bom. atenta, Tá. atenta. E a Flávia? O que que a Flávia quer perguntar? A Flávia, ela pergunta se tem alguma correlação dessas curvas de Saturno com os ciclos de 7 anos da antroposofia. Não sei. Olha, a é, relação que pode ser feita com a antroposofia, Flávia, é de Saturno com Saturno, tá? Porque são as fases de idade, né? Aliás, eu não sei por que que a antroposofia ela mede por setênios e não pelos trânsitos de Saturno. Eu acho que é mais preciso. A pessoa às vezes vive uma quadratura de Saturno com Saturno, não exatamente aos 7 anos de idade, um pouco antes, um pouco depois, né? E ali os 7 anos, 14 anos, é muito duro o parâmetro temporal. O tempo ele não tem essa rigidez assim, né? Pelo menos o tempo astrológico, ele flui como ondas. Aliás, o tempo e as marés não esperam pelos homens.
Essa que é a grande chave de entendimento disso, né? A gente precisa saber o momento certo de entrar na onda, o momento de sair. É isso que a gente vai estar procurando sensibilizar nesse curso, né? Então, assim, se vocês souberem de pessoas que queiram participar, compartilham esse link, é, essa oportunidade da gente fazer É, essas 4 aulas, né, durante esse final de ano para um momento sem retorno. Diga, a Marina. Suzane também falou que quer perguntar, mas eu acho que a dela é com voz. Ela Oi, não escreveu. Suzane. Não Então, escreveu. uma pergunta rápida, Zé. Você poderia comentar o seguinte: uma coisa é passar por todos esses ciclos quando você tem 20, 30 anos. Outra coisa é passar por esse ciclo, que é o meu caso agora, nos 50 anos. Parece assim que é cumulativo, né? Então, É estou numa ansiedade acumulativo. muito grande, que eu estou da fase um para. Como é que é a fase? Ah, a fase um para. Eu estou entrando saindo do topo, né? Uhum. Então parece Quatro assim para que um, é isso? é 4-1, exatamente. Aham. Então eu sinto esse videogame aí da vida, a pressão tá aumentando, né? Parece que É. eu assim, agora ou nunca. Não, mas é isso mesmo que é. Já vamos chegar nessa fase aí. Agora, esse toque também o Hamak, né? O Edward Hamak não fala. Eu acrescento nesse estudo, né? E é um estudo tão complexo, mas tão bacana, porque você pode ver os anéis de Saturno. É. Cada anel tem uma proposição, cada anel tem um significado. Então, de 0 aos 29, depois de 29 aos 58, depois daí em diante, né? E aquelas poucas pessoas que eu conheço, depois dos 84, né? Que já estão no quarto anel, né, Graça? Já está no quarto anel, quase. Então, é, É. você já fez o seu terceiro retorno de Saturno? Não, estou com 84, estou a caminho. Então, você está a caminho, né? É isso aí. Não sei se eu vou chegar lá, mas É muito bonito isso. Claro que vai, né? então, Por para que quem está não? com 50, eu já estou com 84, ainda tentando fazer É. metas e planos para 2026, Que lindo isso. aos Então, 85, para os meus 85 anos em diante. a gente ter a habilidade, né, de perceber dentro das condições que a gente está biológica para a cronologia, né, o quanto que pode, o tamanho da onda que pode pegar, entendeu? O tamanho da onda que pode pegar. Porque em todos os anéis, esses ciclos se repetem. Por isso que o autor chama de padrão individual de tempo, né? Se você tem, por exemplo, Saturno em conjunção com o Sol, né? A pessoa que tem Saturno em conjunção com o Sol, ou em oposição ao Sol, sempre que Saturno fizer conjunção, quadratura, semiquadratura, oposição ao Sol, vai fazer também com Saturno. Sabe? Então, isso se repete a cada 3 anos e meio, a cada 7 anos, entende? Olha que interessante. E aí você vai vendo essas marcas do tempo como padrões para onde convergem situações subjetivas de enfrentamento interno com aquilo que está acontecendo no ser aí do Heidegger, né? O Dasein, e também fatos externos que são, às vezes, originados num tempo sem lembrança, né? Muitas vezes, esses trânsitos de Saturno, pelas idades, Suzane, eles afloram situações de coisas que você fez, sofreu traumas na infância. É um tempo sem lembrança, mas estão ali como processo de desenvolvimento da consciência para que isso seja realizado, integrado, incluído e você siga na direção da autorrealização. Se você é capaz de perceber o significado, às vezes, de uma dor, de uma perda, de uma doença, né? Esse significado, ele vai buscar, vai ter uma função na tua vida, sabe? E vai trazer uma mensagem
essa mensagem é libertadora e às vezes é a cura daquela doença, sabe? Hum. Então, a oportunidade da gente poder ter mais essas interpretações sobre o ciclo de vida é muito bacana. Mas aqui nessa fase 3 para 4, antes de chegar no topo, tem um momento que a onda puxa para dentro, né? E aquele momento é quando a pessoa fica em pé na prancha e vai com tudo para chegar nesse lugar que é o ponto alto. Muita gente chama de triunfo, mas é onde você pode estar exercendo o mais alto nível de performance. Foi aonde o Alan Arkin ganhou o Oscar, onde eu consegui participar do TEDx Rio+20 num cenário que eu não imaginaria participar, né? Onde pessoas que eu atendi se tornaram presidentes de grandes empresas, né? Onde mulheres assumiram cargos em estruturas patriarcais que nunca outras mulheres tinham antes. Eu já vi cada coisa de realização, mas também realizações singelas, realizações sutis, realização de superação de limites, da pessoa estar realmente dentro da dimensão do que ela é capaz, surfando a onda. Ou seja, já não tem mais, é a força da onda que está levando, é tudo que ela realizou que leva ela, Suzane, a estar nessa pressão. Você está sendo testada na tua fase 4.1 a ter equilíbrio, a ter toda a tua excelência aplicada na direção do que você quer. E às vezes é perturbador isso. É difícil. Será que eu realmente, ou eu sou tudo, eu vou conseguir isso? É. Porque muitas vezes a pessoa é colocada à prova aquilo que ela se projetou e que nesse momento da vida pode surfar a onda, sabe? Ou se ela não se preparou para aquilo, se ela não tem as habilidades necessárias, não dedicou tempo, não fez relacionamentos, a visão de propósito, o modo como ela lida com a própria vida é completamente caótico, ela vai na direção da fase 1 como um navio na direção de um iceberg. Entendeu? Então, eu acredito que você está no momento, né, em que há fluxo, há sincronicidade, e a sincronicidade só há quando você está no fluxo. Se você está fora do fluxo, as coincidências são negativas. Uma vez eu fui atender um cara, ele sentou na varanda da minha casa, a gente sentou naquelas cadeiras, na época era cadeira de plástico, sabe essas cadeiras de boteco de plástico? Eu tinha ali, porque às vezes tinha tanta gente lá em casa que precisava dessas cadeiras. Aí ele sentou do meu lado, assim, virou para mim, eu na cadeira de plástico e ele numa outra cadeira. Falou, Zé, eu não sei o que está acontecendo, mas várias coisas à minha volta estão caindo, elas não me atingem, mas é, tem acontecendo tanto. O meu vizinho foi assaltado, aí ele foi contando, o carro na frente do meu foi roubado, e aí a minha cadeira, eu estava do lado dele, a minha cadeira começou a riar, e pau, caiu no chão. Aí ele levantou, tá vendo? Tá vendo? Completamente assim, assustado com aquela sincronicidade, né? Mas, enfim, independente do significado que teve isso, é interessante saber que o fluxo e a sincronicidade caminham juntos. Se você está no fluxo, fica atenta que as sincronicidades, as coincidências significativas vão estar acontecendo para que você viva a sua melhor versão, o seu melhor momento e possa, ao invés de chegar na fase 1 e começar a descer, dar a volta por cima. Entendeu? É. Gente, olha, eu agradeço, fiquei feliz de estar podendo proporcionar esse encontro com vocês, né? É, divulguem, se sabe alguém que não fez, venham fazer quem não fez, quem já fez, faça de novo. Está um preço super acessível esse workshop e a gente vai ter a oportunidade de entrar 2026 com um foco, sabe, com um objetivo na mente.
Oi, Francis, que bonita você aí, que legal te ver. Um Gente, foco e uma prancha, né? Ao final do curso, cada participante ganha uma prancha de surf sim, com certeza. e Ou um jet ski, e um jet ski. um cadernozinho com essas orientações todas aí Sim, organizadas, claro. tá bom? Zé, só uma Gente, coisa, tá sim, tardíssimo, mas deixa eu só te falar uma coisa que eu me lembrei de você, que você tinha falado que a COP, você estava falando aí no início, a COP podia, você falou antes que a COP podia não se resolver agora, mas ela tinha plantado uma semente. Eu não sei se foi ontem ou anteontem, acho que foi ontem. A Dinamarca começou uma entrevista coletiva, e aí vários representantes de vários países, várias autoridades foram se juntando nessa entrevista, vários países, para dizer que estavam juntos, que iam fazer coisas, que não sei o quê. Eu me lembrei muito de você, eu acho que realmente vai ter um resultado mais para frente, né? essa COP, para mim, Cláudia, eu não acompanhei o que está acontecendo, porque tem uma luta política por trás disso, assim, Sim, enlouquecedora. Mas, para mim, simbolicamente, olhando a semiótica da coisa, essa COP, ela é profética. É uma necessidade planetária de divisão de águas, sabe? Por isso, a estrelinha acima da ordem e progresso está dizendo que ordem não é imposição, não é comando, não é repressão. Ordem é harmonia. Ordem é as coisas estarem nos lugares, é ter equilíbrio entre as diferentes camadas sociais, justiça. E progresso não é só material. Progresso é melhoria de qualidade de vida, é a gente pensar o planeta como um oikos, como a nossa própria casa. Isso foi feito. Isso foi feito e está no nível de consciência ainda do coletivo essa limitação, né, de submeter ainda o planeta a esse movimento predatório que enfim, os movimentos capitalistas estão impondo. Mas eu achei muito sincrônico enquanto é, Trump bombardeava o Caribe, que sempre foi a rota de riqueza aqui desse continente, né? O Brasil, né, estava brilhando a estrela de Belém, que é aquela estrelinha acima. Por isso que eu falei, essa é a nossa estrela de Belém, sabe? Ela estava brilhando no horizonte e literalmente, porque se você vê o mapa da Revolução Solar da República, é um desenho perfeito de um diamante, sabe? A riqueza que a gente está defendendo, que está discutindo, vivendo, estava nessa semiótica, estava nesse céu do dia 15 de novembro, na hora da Revolução Solar, com o mapa feito a capital em Brasília, no Pará, em Belém. Belém se tornou a capital brasileira, né, no dia da COP, sabe? E isso estava escrito desde que a bandeira nacional. Então eu chamei assim, essa é a nossa bandeira. Eu acho que a nossa bandeira é pensar desse jeito, a nossa bandeira é defender esses valores, é mudar o paradigma iluminista, o paradigma racionalista que foi ancorado no positivismo, ordem e progresso, excluíram a palavra amor. E a palavra amor está na estrelinha, está na luz, está nesse mapa, está nesse momento que a gente está vivendo, que é um divisor de águas antes de Saturno e Netuno chegarem ao 0 grau de Áries. Então, vamos trabalhar para que essas coisas aconteçam, né? Ok? Gente, olha, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e venham fazer esse curso, porque é muito gostoso. Quanto mais gente, mais bacana. Valeu, beijos. Valeu, Zé. Obrigada. Maravilhoso. Valeu, Zé. Até lá. Tchau. Valeu, Zé. Tchau, Tchau. tchau.